Olá, queridos, graça e paz a todos vocês, dando início em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista do terceiro trimestre, nós estamos em 2023. O título dessa lição, dessa revista, é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Agora alcançamos também a lição de número 8. Essa lição de número 8 vai ser aplicada no dia 20 de agosto de 2023. O título dessa lição é Transgênero. Que transrealidade é essa? Então nós vamos estar estudando sobre transgêneros, querido. Vamos acompanhar aí a nossa lição para nós ficar por dentro. O texto dessa lição se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, o versículo 24, está escrito assim: portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Serão ambos uma só carne. Na verdade prática, diz o comentarista, a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado por Deus. Assim nós cremos, querido, e assim nós pregamos. Temos aqui também os versículos para a leitura diária, se você quer fazer reunião no lar, quer fazer um culto, de acordo com o tema da lição. Tem aqui até os temas também para todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo é o dia de nós aplicar a nossa aula, né, queridos? Temos também os versículos chave para a leitura bíblica em classe. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo 7, o versículo 18 ao versículo 25. Nós não vamos ler, o vídeo não fica muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula dos seus alunos, que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. A palavra-chave dessa lição é transgênero. Que transrealidade é essa, queridos, que está vindo de encontro com a sociedade? Por isso nós vamos estar estudando, nós vamos estar por dentro, né, dessa mudança que biologicamente, né, pessoal? Na introdução diz aqui o comentarista, biblicamente os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. Hétero quer dizer é o homem que casa com uma mulher. Gênero 2, 24. Aqui, continuando, no entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas, né, a transgeneridade. Olha só, transgênero. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno. A visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. O nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Prosseguindo, nós vemos aqui o primeiro tópico, compreendendo o pensamento da transgeneridade. E o primeiro subtópico, identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar o sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social do gênero é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea se corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Veja só, queridos, desse modo avaliam qualquer comportamento sexual. Segundo subtópico, cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados, cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja,
A fêmea é nascida com genitália feminina que se reconhece mulher e o macho é nascido com a genitália masculina que se reconhece homem. Transgênio ou disfória de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, inequívoco, que nasce com a genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com a genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identifica como gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independente do sexo biológico. Terceiro subtópico, transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é indefinida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, A, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. B, homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. C, bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. D, assexual, quando inexiste atração por gênero algum. E, pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas características, existem pessoas que se determinam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino e nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Então nós vemos aqui o resumo do tópico 1. O fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento da identidade de gênero. Segundo tópico, reafirmando a visão bíblica de gênero. Primeiro subtópico, a constituição biológica. Do hebraico, Adão, o homem foi formado do pó úmido da terra. Gênesis 2, versículo 7. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Marcos capítulo 10, versículo 6. A nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, corpo, e 2 imateriais, espírito e alma. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Hebreus 4, 12. Desse modo, o corpo físico é involucro das partes imateriais. Gênesis capítulo 35, versículo 18, Daniel 7,15. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados, com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina os cromossomos sexuais X e Y determinam o sexo masculino, macho, e os XX determinam o sexo feminino, fêmea. Segundo subtópico, a constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, a imagem e a semelhança moral de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral e original. Efésios 4, 22 e 24, Colossenses 3, 10. Essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera inteiramente e promove a santificação do espírito, da alma
e do corpo. Romanos 8, 2 ao 5, versículo 13, versículo 14, 1 Tessalonicenses 5, 23, assim aos salvos a criatura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Romanos 6, 12. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. Êxodo capítulo 20, versículo 14, Romanos 1, versículo 26 e 27. A Bíblia ensina que a moralidade sexual afronta o corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Terceiro subtópico, a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também institui a sexualidade. Gênesis 1, 27, 28. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Mateus 19, versículo 4 ao 6. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre o homem e a mulher, na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Eclesiastes 9:9, Salmo de número 127, do versículo 3 ao 5, a união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico da sexualidade. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, versículo 4. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero, a sexualidade não são meros estereotipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos, intimamente relacionados. Veja só, queridos, nós temos aqui o resumo do tópico 2. A visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral e da sexualidade. Terceiro tópico, efeitos da ideologia transgênero. Primeiro subtópico, depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual. Isso nós vimos, né? Gênesis 2, 24. Mateus 19, 5. Marcos 10, 7. Efésios 5, 31. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher, como dado óbvio, né, do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador em que se obriga, né, as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Então eles estão chamando que é algo opressor. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Então nós vemos aqui, se você tem essa doutrina, essa cultura de o homem se relacionar com a mulher com o homem, então você passa para essa nova ideologia, você passa a ser, né, transfóbico, né? Você pode até ser processado se você levantar essa questão em algum lugar. Segundo o subtópico, a construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exige terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério
que o ativismo na educação e saúde pública acaba impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes, queridos. É isso que nós lutamos contra. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos da América publicou que, letra A, conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente, com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Letra B, meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. E letra C, a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Romanos 9:20. Então, a ciência rigorosa mesmo não tem base essa ideologia. Terceiro subtópico, linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se conhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir, as vogais A, I, O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Isaías 50:21. Resumo do tópico 3. Os efeitos da ideologia transgênica promovem uma agenda completamente anticristã. Bem, queridos, então nós estamos aqui finalizando a lição de número 8. Na conclusão, diz aqui o comentarista, os séculos, o gênero, a sexualidade faz parte da constituição anatômica, e filosófica divinamente instituída. Nas escrituras existe apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, masculina, macho, e feminina, fêmea. Gênesis 1:27. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Glória a Deus. Gênesis 1:31. Ele não errou ao criar a sexualidade e heterossexualidade para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Mateus 24:35. Então, queridos, nós estamos aqui finalizando essa lição e nós vamos deixar aqui também duas perguntas. A pergunta de número 1. O que o gênero identifica? O gênero identifica seres inequívocos do sexo masculino e feminino. E o que significa cisgênero? Olha só, refere-se à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com a genitália feminina, que reconhece mulher, e o macho nascido com a genitália masculina, que reconhece homem. Finalizando aqui a lição de número 8. Continua acompanhando nossos vídeos, deixa aqui o seu comentário. O que você acha dessa ideologia de transgênero? Eu despedi de vocês como Moisés despediu o povo do deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre te levante o seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.